Oi, pessoal! A gente teve uma aula ao vivo, né, na quarta-feira, e hoje eu tô fazendo essa aula gravada para vocês, pra gente dar continuidade ao que a gente já estava falando, né? Na primeira aula eu discuti um pouco sobre a estrutura do Enem e comecei vetores, né? A gente entendeu o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial, né? Grandeza vetorial, ela tem que ter um módulo ou intensidade, né? Tem que ter direção vertical, horizontal, e tem que ter sentido, né? Que é o sentido ali da nossa setinha do nosso vetor, né? Então, hoje a gente vai continuar discutindo esses vetores. E não só isso, a gente vai também passar agora para a parte da mecânica. A gente já vai entrar no conteúdo de mecânica. Então, a gente vai discutir alguns conceitos, né, que a gente usa na física para descrever um movimento. Beleza? Então acompanhem aí comigo. A gente vai começar com decomposição de vetores. Então a gente já sabe o que é um vetor, a gente sabe para que ele serve, né? E agora a gente vai aprender a fazer uma operação muito importante na física com ele, que é decompor esse vetor, tá bom? Acompanhem aí junto comigo. Então vamos lá. Não é difícil, tá bom? Basta só prestar um pouquinho de atenção e fazer um desenho claro, né? Muita gente faz um desenho às vezes muito pequeno ou não fica tão organizado e aí acaba se perdendo, né? Acaba não entendendo o próprio desenho. Muitas vezes a dificuldade está aí. Então tentem sempre fazer um desenho claro, um desenho organizado. Então, antes de começar a decomposição em si, eu quero só relembrar algumas características, né, de um triângulo. Então, observem aí, fiz um triângulo retângulo e a gente sabe que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, o lado do triângulo que está oposto a esse ângulo de 90 graus é esse aqui, ó. Vou colocar de uma outra cor. Essa parede, né, entre aspas, desse triângulo, tá logo à frente, ó, do ângulo de 90 graus. Então, a gente chama esse lado do triângulo, né, de hipotenusa. E os outros dois lados, que agora eu vou colocar de uma outra cor, tanto esse quanto esse, são os catetos, tá bom? Então, são os meus catetos, beleza? Eu posso ter ou esse ângulo do meu triângulo, né? Ou esse ângulo. Então, dependendo de qual ângulo você está lidando, os catetos podem ser adjacente a esse ângulo ou opostos a esse ângulo. Então, por exemplo, se eu tenho esse ângulo daqui, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver qual lado está encostando nesse ângulo, né? O lado que está ali bem juntinho do meu ângulo é esse aqui, ó. Esse aqui. Olha só como ele está encostando aqui no meu ângulo, né? Então, para esse cateto, a gente fala que ele é o cateto adjacente ao ângulo. A palavra adjacente tem esse significado. Tá ali, né? Pertinho do meu ângulo, encostando nele. Então, esse lado aqui é o meu cateto adjacente. E o meu outro ladinho, então, né? Só sobrou uma opção. Esse cateto aqui, percebam, né? Que ele não tá encostando no meu ângulo amarelinho ali, que eu escolhi. Ele tá oposto a esse ângulo, na verdade, né? Olha só. Eles estão opostos. Então, por isso, ele recebe o nome de cateto oposto. Beleza? Então, cateto adjacente é o cateto que vai estar ali encostando no seu ângulo. E o cateto oposto é o cateto que está ali do outro lado, né? Quando você olha aqui para o seu ângulo amarelinho,
né? Ele tá aqui, o seu ângulo amarelinho. O seu cateto oposto tá do lado contrário dele, né? Tá ali na frente dele, ó. Enquanto que o seu cateto adjacente tá ali, ó, bem coladinho. Bom, então a gente acabou de recordar o triângulo retângulo e agora a gente vai partir para a decomposição de vetores. Vamos lá. Vocês acabaram de ver um trechinho de um avião decolando. E vocês puderam observar que quando um avião está decolando, o avião acaba ficando inclinado. Então, eu acabei fazendo um desenho aqui para ilustrar a situação. E a gente sabe que o avião, quando está decolando, ele quer tanto alcançar uma maior altura, à medida que o tempo passa, mas ele também está querendo ir para frente, porque ele está querendo alcançar o lugar de destino dele. Então, o que a gente pode pensar? Se ele está querendo fazer essa trajetória que eu coloquei aí, as linhas tracejadas, antes dele normalizar, né, e ficar ali somente na horizontal indo para frente, pensando na decolagem, o que a gente tem? A gente tem, então, esse vetor velocidade, beleza? Só que se a gente está falando que o avião, durante a decolagem dele, ele está alcançando uma maior altura à medida que o tempo passa, mas ele também está indo para frente, eu também tenho um vetor, então, para cima, né? Ou seja, vertical para cima, e eu também tenho um horizontal, aqui no caso, para a direita. Então, a gente chama esses vetores de Vx e Vy, normalmente, porque eu tenho os meus eixos, né, de coordenada. Os meus eixos de coordenada, o horizontal é x e o vertical é y. Então, aqui, né, esse aqui é o meu vertical, então eu chamo ele de Vy, e aqui no caso, o horizontal é o meu x, e por isso eu chamo aqui de Vx, o meu vetor. Agora, eu quero que vocês comecem a entender o que esses vetores estão contando para a gente em relação ao movimento do avião. Para isso, eu vou apagar o Vy e o Vx e vou só colocar eles de cores diferentes, que eu acho que assim a gente consegue visualizar melhor, mas continua sendo o mesmo vetor. Vamos lá. Meu Vy na vertical, sempre, e o meu Vx na horizontal. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o avião, ele tem tanto uma velocidade para frente, né? Aqui no caso para a direita e horizontal, quanto ele tem também uma velocidade para cima, porque ele está cada vez mais alcançando uma maior altura. Então, se eu reescrevo isso, né? Aqui é o meu Vx, tá bom? E aqui é o meu Vy, beleza? O que eu quero que vocês compreendam? Que esse vetor branco aqui, que eu chamei de V, esse aqui, ele é a resultante desses dois vetores, Vx e Vy. Então, para a gente saber desenhar esse vetor resultante ali, né? A gente faz uma linha tracejada representando o Vx e uma linha tracejada representando o Vy. Notem as cores, tá bom? E aí, o meu vetor V, que é o branco ali em cima, né? Inclinado, ele vai começar do ponto de encontro de Vx e Vy, então daqui, né? O ponto de origem que a gente fala, e vai até aonde as minhas linhas pontilhadas se encontram, beleza? Então, esse é o meu vetor V. O que eu quero que vocês entendam também, e que é muito importante conseguir visualizar, é que quando eu faço essa linha tracejada amarela, ela também representa o meu Vx,
tá bom? E quando eu faço essa linha tracejada azul, essa linha tracejada também representa o meu VY. Por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente for fazer as contas, né, quando a gente tiver um ângulo, por exemplo, esse ângulo aqui, a gente vai precisar trabalhar com cosseno e com o seno. Então, se o meu ângulo é esse rosinha, eu posso pegar esse triângulo retângulo aqui, vejam, né, o ângulo reto aqui, eu posso pegar esse triângulo retângulo. Agora, eu vou pegar esse triângulo retângulo e desenhar aqui para vocês mais organizado. Então, seria o meu V, depois seria o meu VY, beleza? E seria o meu VX. Notem as cores, tá bom, pessoal? Então, olhem só o que eu fiz. A linha tracejada azul, ela é o meu VY, tá bom? Eu posso movimentar o meu VY para onde eu quiser. Se eu quiser colocar o meu VY aqui, eu posso. Aqui eu posso. Aqui eu posso. O que eu não posso é mudar o sentido, a direção e o módulo dele. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu VY e encaixei ele aqui no meu triângulo retângulo. E se o meu ângulo é esse aqui, né? Agora, a gente começa a olhar para as relações trigonométricas. Então, pessoal, vocês lembram que eu relembrei, né, as características de um triângulo retângulo. Agora, vocês vão entender por quê. O que a gente tem aqui, as configurações desses vetores, formam um triângulo retângulo. E na maioria das vezes vai ser assim. Então, o que a gente vai olhar aqui agora? A gente vai olhar para as relações trigonométricas. Para quem não lembra, eu sugiro dar uma revisada, além do que eu vou falar aqui. Mas o que eu posso falar para vocês é que o cosseno de um ângulo, né? Aqui no caso eu coloquei o θ, mas pode ser qualquer letra grega, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu vou chamar o cateto adjacente de CA e a hipotenusa de H, só pra gente economizar tempo. E o meu seno, de θ vai ser igual ao meu cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto eu vou chamar de CO e a hipotenusa de H. Então, precisamos saber isso aqui. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa e o seno de θ igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. E também temos a tangente de θ, que nada mais é que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu até, decoro como Coca-Cola. Então, tangente de θ é a nossa coca, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, por que eu tô falando isso tudo, né? Vou apagar aqui o nosso avião para a gente poder fazer algumas análises dessa configuração de vetores que a gente teve. Então, vou pegar aqui o nosso desenho, vou colocar ele aqui. E agora a gente vai analisar os catetos e a hipotenusa. Se o meu ângulo, esse rosa que eu coloquei, ele é θ, então, a gente ainda não tá dando um número para esse ângulo. E eu sei que o meu ângulo de 90 graus é esse aqui, Então, a gente sabe aonde está a hipotenusa, a gente sabe onde estão os outros catetos, A gente sabe caracterizar. Então, vamos lá. O meu
vetor V, né, o meu vetor branco, ele tá ali, né, oposto ao meu ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, né, igual a gente comentou. Se ele tá oposto, ele é a nossa hipotenusa. E o VX, olha lá ele encostando no ângulo, né? Ó, tá bem encostadinho. Se encosta no ângulo é porque é adjacente ao ângulo, então é o nosso cateto adjacente. E o VY, ele é oposto ao ângulo. Olha só, ele não encosta, né? O nosso vetor azul, ó, ele não encosta no ângulo, né? Nesse ângulo rosa ali que eu coloquei como θ. Então, ele é o nosso cateto oposto. Então, quais relações a gente pode tirar disso? Se a gente quer o cosseno de θ, e aí vai depender do que o exercício está te propondo, né? Eu vou fazer um exemplo, mas se eu quero mexer com o cosseno, o que eu vou conseguir escrever? Cosseno de θ é igual. Olha aqui embaixo, ó. O meu cosseno de θ, ele é o cateto adjacente. Quem é o meu cateto adjacente? O meu cateto adjacente, olha, é o VX. Então, VX. E quem que é o meu cateto oposto? O meu VY. Mas o cosseno é só o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem é a minha hipotenusa? É o meu V. Agora, e se eu quisesse mexer com o seno de θ? Então, agora o seno de θ, olha, é esse aqui, né? Então, vamos olhar aqui para ele. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o meu cateto oposto? Olha aqui, o meu VY. E quem é a minha hipotenusa? Continua sendo o V. Bora então fazer um exercício exemplo, né? Porque eu acho que fazendo um exercício a gente consegue entender melhor todas as ideias, né, e os conceitos que eu falei agora. Então aqui eu já fiz um esquema do nosso desenho, né, do exercício, e agora vamos ler o enunciado juntos. Considere a figura a seguir, na qual se encontra representado um gancho fixado na parede, que é submetido a uma força F de intensidade igual a 80 newtons. A intensidade em newtons da componente da força F, que tende a arrancar o gancho da parede sem entortá-lo, vale. Então, olha o nosso vetor que está ali no exercício. É um vetor inclinado, né, que faz 60 graus ali, ó, com a nossa horizontal. Beleza? Então, é o mesmo exemplo lá do avião, né? O avião também tinha um vetor inclinado, né? O avião quando ele está decolando. E a gente viu que além desse vetor inclinado, ele tinha um vetor vertical para cima e um outro horizontal, né? Então, é o mesmo caso. Só que eu preciso saber qual das componentes o exercício está me pedindo. Então, se eu tô querendo, né? Vamos pensar aqui no gancho. Deixa eu desenhar ele de novo. Então, se eu tenho uma força para cá, né? Que está sendo feita. E ele até falou que é de 80 newtons. Só que o que ele pede é qual a intensidade da força F que tende a arrancar o gancho da parede sem entortá-lo. Então, pensa que tem um gancho aí na sua parede. Qual o melhor jeito de você puxar, tentar arrancar esse gancho sem entortar ele? Será que é fazendo essa força aqui para cima, pegando o gancho e puxando para cima? Não, né? Porque aí, olha só o que ia acontecer com o gancho. Ele ia, né, entortar. E a gente não quer que entorte. Então, para cima, não. Agora, e se a gente puxasse ele na horizontal, né? Ao nosso encontro, assim. Acho que daria mais certo, né? A gente entortaria muito pouco ou quase nada. Então, eu acho que é a melhor opção. Então, essa componente aqui é a que o exercício está pedindo pra gente. Beleza? Então, vamos desenhar todas essas informações. A gente já sabe aqui do nosso desenho
que a gente tem o F, né? Fazendo 60 graus com horizontal. A gente sabe também que a gente tem a nossa componente horizontal, porque a gente acabou de concluir, né? Que é muito melhor a gente puxar na horizontal o gancho para ele não entortar. A gente sabe que o ângulo entre o F, né, o meu vetor verde, e a horizontal é 60. E a gente tem também o vetor na vertical, né, que é o nosso FY. E o branquinho, a gente sabe que é o FX. A gente viu também que eu posso traçar aqui, ó, o FY, que não tem nenhum problema. E aí a gente fica com o nosso triângulo retângulo. Então, vou redesenhar esse triângulo retângulo bem aqui. Então, eu tenho aqui, tenho aqui e tenho aqui. Então, esse azul escuro é o meu FY, o verde claro é o F e o branquinho é o FX, que o exercício está pedindo, a intensidade. Então, a gente sabe aqui que é o nosso ângulo de 90 graus e aqui é o nosso ângulo de 60, beleza? Então, olhem para cá. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber o FX, né? Para eu saber o FX, eu preciso das relações trigonométricas. Então, vamos olhar para esse triângulo retângulo aqui. Quem que é a minha hipotenusa? A gente aprendeu que a hipotenusa é sempre o lado do triângulo que está oposto ao meu ângulo de 90 graus, que é esse aqui que a gente representa com um quadrado e um pontinho. Então, o que está oposto a esse ângulo é o meu F. Então, o meu F é a minha hipotenusa. Vou até colocar aqui da mesma cor. Quem eu quero descobrir é a componente que eu vou arrancar o gancho sem entortar. A gente viu que nesse caso é o FX, né? É puxando para frente que vai dar certo arrancar o gancho sem entortar. Então, o FX, ele é qual dos catetos? Cateto oposto ou adjacente? A gente viu que o lado que está encostando no ângulo, olha só, como que ele está bem encostadinho. A gente viu que se chama cateto adjacente. Então, o FX é igual ao cateto adjacente. Então, olhem aqui o cosseno. O cosseno, a gente viu que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente tem o cateto adjacente, a gente tem a hipotenusa. Então, vamos escrever isso aí. A gente vai ter o cosseno de 60 graus é o cateto adjacente, que é o FX, sobre a hipotenusa, que é o F. Mas o exercício falou pra gente, olha, que o F é 80 newtons. Então, a gente já pode colocar aqui 80. Eu vou só dar uma apagadinha aqui no nosso desenho, trazer essa conta pra cá, beleza? E agora é só fazer a continha. Cosseno de 60 graus, olha aqui na tabelinha. Cosseno de 60 graus, olha, é meio. Então, a gente substitui meio, que é igual FX sobre 80. O que está dividindo passa multiplicando. Como eu quero FX, eu vou isolar esse FX. Então, isolando o FX, olha, eu vou ficar com FX igual a 80 vezes meio.
Fx, então, né? 80 vezes meio, 40 newtons. Então, o resultado aqui é a nossa letra D. Bom, pessoal, vocês acabaram de aprender decomposição de vetores, que é uma coisa muito importante na física, igual eu venho falando, enfatizando, porque a gente vai precisar dessas decomposições o tempo todo para resolver exercícios, ainda mais em mecânica. Então, vou passar alguns exercícios para vocês fazerem, e eu espero muito que vocês realmente façam e tirem dúvidas comigo no WhatsApp. Vamos para frente então. Vamos entrar agora em mecânica, o estudo do movimento, né? Eu separei aqui alguns tópicos para falar com vocês sobre. O primeiro deles, eu acho que a gente precisa entender o que é um ponto material, né, ou partícula de um corpo extenso. Eu acho que só pelo nome já dá para ter um pouco de ideia. Um ponto material ou partícula dá uma ideia que é uma coisa muito pequena, né? Muito pequenina. E um corpo extenso, então, é um corpo aí com dimensões consideráveis, tá bom? Então, dependendo do que a gente está falando e do contexto, a gente pode considerar certas coisas sendo partícula em relação ao corpo extenso. Por exemplo, a distância da Terra em relação a Saturno. É muito grande essa distância, muito, muito, muito grande. Então, a gente pode considerar o tamanho da Terra em relação a essa distância entre Saturno e a Terra. Eu fiz ao contrário, né? Mas em relação à Terra, bem pequititinha, e a Saturno, a gente pode considerar que a Terra é muito pequena, que ela é um ponto material ou uma partícula. Mas a gente só pode considerar isso em relação à distância entre a Terra e Saturno. Se eu for considerar o meu tamanho em relação à Terra, né, eu que vou ser um ponto material, porque pra gente a Terra é muito grande, né? Então, tomar cuidado com o contexto, beleza? O outro tópico que eu queria falar com vocês é em relação a movimento e repouso, né? O que é isso? A gente sabe o que é movimento e a gente sabe também o que é repouso, né? Quando a gente fala, vou repousar um pouquinho, a gente sabe que é ali descansar ou ficar mais quietinho, né? Então, o repouso é quando a gente não está em movimento. Mas o que é o movimento? O movimento é quando você percorre uma distância em relação a alguma coisa, tá bom? Então, isso que é o movimento. Por quê? Em relação à Terra, a gente sabe que a Terra tem uma rotação, né? Só que como a gente está dentro da Terra, a gente está rotacionando junto com ela. Então, em relação à Terra, a gente não está em movimento, né? Mas em relação ao Sol, a gente está, né? A gente também, além da rotação, a gente tem a translação. Então, a gente também dá uma volta em torno do Sol. Então, em relação ao Sol, a gente está em movimento sim, porque o Sol está vendo a gente mudando a nossa posição à medida que o tempo passa, tá bom? Mas em relação à rotação, né, que é a rotação da Terra em torno dela mesma, a gente está ali girando junto com ela. Então, acaba que a gente não tem nenhuma diferença de posição ao longo do tempo, beleza? Trajetória. Trajetória a gente também, né, são nomes aí que a gente conhece, mas na física a gente tem, às vezes, definições diferentes do que no nosso dia a dia. Trajetória é o caminho que eu percorro, né? Então, por exemplo, da minha casa até a padaria, né? É um caminho. Mas e se eu quiser passar antes no hortifruti, né? Então já é outro caminho. Então isso a gente chama de trajetória. Referencial. Referencial, eu acabei de falar com vocês, mas eu acho só que eu não dei o nome, né? Referencial é a referência que a gente tem para analisar um movimento. Então, igual eu falei da Terra, né? E do Sol, em relação ao Sol, a gente está em movimento. Só que em relação ao movimento da Terra, a rotação da Terra, a gente que está aqui dentro dela, né? A gente está girando junto. Então, para a Terra, a gente não está em movimento, né?
A gente tá ali girando junto com ela, então não tem nenhuma diferença de posição em relação à Terra ao longo do tempo, beleza? Então, isso é referencial. Uma hora a gente pega o Sol como referencial, e aí a gente está em movimento, mas eu, em relação à Terra, olha, eu tô aqui na minha cadeira, a Terra tá girando nesse momento, mas eu tô girando junto com ela. Então, eu não tenho nenhum movimento em relação à Terra. Então, para o referencial Terra, eu estou em repouso. Para o referencial do Sol, eu estou em movimento. Então, esse conceito de referencial também é super importante, porque, igual vocês viram agora, em relação a um referencial pode estar acontecendo uma coisa, em relação a outro referencial vai ser outra análise, tá bom? Antes de passar para o próximo tópico, eu tive uma ideia para a gente entender referencial de uma vez por todas. Então, vou pegar aqui um bloquinho e peguei aqui a minha caixinha de grafite, tá bom? Então, são dois corpos extensos, que a gente está considerando eles dois, então eles têm dimensões consideráveis, um em relação ao outro, né? E agora eu quero analisar a trajetória deles, um em relação ao outro. Prestem atenção. O bloquinho. Se o bloquinho se mover para frente, olha só. Então, agora ele está a uma distância da minha caixinha de grafite considerável. Então, em relação à minha caixinha de grafite, ele se movimentou. Então, em relação ao referencial da caixinha de grafite, o meu bloquinho estava em movimento. Olha, por que ele estava em movimento? Porque ele teve uma diferença de posição ao longo do tempo. Ele estava aqui e veio para cá. Agora, olhem o outro caso. E se os dois se movimentarem? Olhem de novo. Os dois se movimentarem ao mesmo tempo, percebam, um não tá na frente, não foi para frente do outro, não foi para trás, eles estão juntos. Então, um em relação ao outro, eles estão em repouso, tá bom? Porque eles estão ali andando e para eles nada mudou, um continua do lado do outro, tá bom? Mas e se eu, Doris, entrar na jogada? Então, agora eu sou outro referencial. Então, é o referencial Doris em relação a esses dois. Então, se eles estão andando juntinhos, a gente acabou de ver que o bloquinho em relação à caixinha de grafite e a caixinha de grafite em relação ao bloquinho estão em repouso, né? Se o referencial é um deles. Agora, se o referencial sou eu, olha só pra mim. Agora eu vou movimentar os dois. Ó, eles estavam aqui bem debaixo do meu nariz, ó, da linha do meu nariz. Se eu movimentei, eles mudaram de posição em relação ao meu nariz, certo? Então, eles tiveram uma mudança de posição em relação ao referencial Doris, tá bom? Mas em relação aos dois, olha, eles ainda continuam andando juntinhos, beleza? Para terminar a nossa aula, falta eu falar de 3 conceitos importantes também na hora de analisar um movimento. Esses conceitos são posição, deslocamento e distância percorrida. Parece que escutando assim é tudo a mesma coisa, mas muito cuidado, porque não é. Então, muita gente erra exercícios, né? Porque confunde um com o outro. Então, eu vou tentar deixar bem claro para vocês a diferença entre esses 3 conceitos. Vamos lá. Para vocês entenderem o conceito de posição, eu peguei essa imagem, né, de um carrinho com uma trajetória bem demarcada, né? Aqui tem 10, 20, 30, até o quilômetro 100. E a gente fala, né, se eu perguntasse para vocês qual a posição do corpo, do carrinho, né, aqui no caso. A posição do carrinho é no quilômetro 50. Só que isso não quer dizer que o carro já percorreu 50 quilômetros, pessoal. Então, muito cuidado, né? Aqui, a trajetória estava demarcada, né? Igual quando a gente viaja de carro, sempre tem aquelas placas, né? Quilômetro 60, quilômetro 70 da rodovia. Então, aqui é a mesma coisa. Então, aí,
se minha mãe me ligasse, né, perguntando, Doris, em qual posição você tá? Eu ia falar, mãe, acabei de passar por uma placa de 50 quilômetros. Isso quer dizer que eu só andei 50 quilômetros? Não necessariamente, tá bom? Então, a gente vai ver por quê. O deslocamento escalar sofrido por um corpo, então o quanto esse corpo se deslocou, como que a gente pode fazer essa conta, né? Para a gente obter esse deslocamento, a gente precisa fazer a posição final do meu carro menos a inicial, tá bom? Então, por exemplo, se o meu carrinho aqui, né, agora ele tá nos 50 quilômetros, mas se ele tivesse saído do quilômetro 30, qual seria o deslocamento escalar? 50, que é a minha posição final ali do meu carrinho onde ele tá, menos 30, que foi a posição inicial da onde ele saiu. 50 menos 30, então meu deslocamento escalar é 20 quilômetros, beleza? Então, cuidado, a posição dele é 50 quilômetros, mas o deslocamento escalar, se ele saiu do quilômetro 30, vai ser 20 quilômetros, tá bom? Então aqui, olha, aí ele coloca até outra imagem, né? De uma bolinha no ponto S0, que a gente chama posição inicial, tá? Posição a gente geralmente na física a gente coloca como a letra S. Então S0 significa posição inicial, posição 0, né, do nosso corpo. E aqui é a posição S. E essa distância aqui, que tá em seta azul, é o meu delta S, beleza? Esse triângulo aqui a gente chama de delta, que é a variação da posição, do deslocamento, né? Então, posição inicial do corpo, posição final e aqui a variação dessa posição. Então, pessoal, a gente acabou de ver o que é a posição e o que é o deslocamento. Falta distância percorrida. A distância percorrida é diferente do deslocamento. A gente acabou de ver que o deslocamento, né, é a posição final menos a inicial, só que a distância percorrida vai ser a soma entre as distâncias parciais que foram percorridas. Então, a distância percorrida, até peguei esse trechinho aqui, ó, que fala muito bem. A distância percorrida é a soma dos valores absolutos, módulo, lembra do módulo lá do vetor? Então, dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. Então, quando a gente dá um passinho na calçada, depois dá outro passinho, depois dá outro passinho, se a gente faz da soma, né, desses passinhos, isso que é a minha distância percorrida, né? O meu deslocamento vai ser a posição do meu último passo menos a posição do meu passo inicial, tá bom? Então, cuidado com essa diferença. Então, a gente acabou de ver a diferença entre esses três conceitos, né? Posição, deslocamento e distância percorrida. Tentem revisar, assistam de novo, para vocês conseguirem fixar da melhor maneira a diferença entre esses três, porque muita gente confunde. Outro conceito agora para a gente terminar a nossa aula é a velocidade escalar média. Então, vamos lá comigo para a gente ver qual o significado desse conceito. Bom, pessoal, vamos lá então ver o que seria essa tal de velocidade escalar média, né? Eu desenhei aqui uma trajetória, aqui pode ser a casa de vocês, e aqui na estrelinha, um lugar que vocês costumam ir bastante. Então, quando vocês estão percorrendo, né, essa trajetória, vocês estão ali com certa velocidade, né? A gente sabe, a gente usa a palavra velocidade no nosso dia a dia, mas o que será que ela significa na física? Então, quando vocês estão percorrendo um certo caminho de vocês para algum lugar, vocês estão ali dando passos, né? Ou vocês foram de ônibus, enfim. Mas vocês percorreram uma certa distância em um certo tempo, né? Então, se uma pessoa vai mais devagar, ela demora mais tempo para chegar na estrelinha. Se uma pessoa vai mais rápido, ela chega na estrelinha muito mais rápido, né? Então, isso
é o conceito da nossa velocidade. Ela tem a ver com o nosso deslocamento, que a gente viu, que chama ΔS, né? Nossa variação de posição. Então, posição inicial e posição final. E aqui tem também a ver com o nosso tempo. Mas como que a gente relaciona essas duas coisas para falar que é velocidade? A nossa velocidade média nada mais é do que ΔS sobre o nosso tempo, beleza? Mas o que é o ΔS? A gente acabou de ver, né? O nosso deslocamento é a posição final menos a nossa posição inicial dividido pelo tempo. A velocidade média nada mais é do que o meu deslocamento, que a gente viu que é a posição final. Então, aqui, né, a posição final, nesse caso, é a minha estrelinha. Então, aqui é o meu SF, menos a posição inicial, que é a minha casa, né? Ou a casa de vocês, que é o meu S0, beleza? E o tempo. Por que média, né? Por que velocidade média e não só velocidade? Porque imaginem que vocês saiam aqui da casa de vocês e vão correndo até esse ponto aqui. Então, vocês tiveram um deslocamento, né? Daqui até aqui, em um determinado tempo. Como vocês apertaram o passo, foram correndo, provavelmente vocês fizeram esse deslocamento bem rápido, né? Agora imaginem que vocês saiam daqui, de onde vocês pararam, e venham para cá. Só que aí vocês vieram andando bem devagarzinho, né? Então, o deslocamento de vocês em relação ao tempo que vocês demoraram vai me dar outra velocidade, né? Que não mais é a mesma velocidade de quando vocês estavam correndo nessa trajetória do início, beleza? E depois, se vocês vierem daqui até a nossa estrelinha correndo de novo, já é outra velocidade. Então, a gente fala média justamente por isso, porque é uma média de todas as velocidades que você teve durante esse trajeto, né? Uma hora você foi correndo, outra hora você andou um pouquinho. Então, o que a gente faz é a média de todas essas velocidades que você teve. E para a gente calcular essa velocidade média, é usando essa relação aqui, que eu coloquei em volta de azul, beleza? Então é isso, pessoal. Muitos conceitos novos, né, que a gente viu aqui para muitos de vocês. Então, qualquer dúvida, tô no WhatsApp, tô disponível para atender, tá bom? Não deixem acumular dúvida, porque todos esses conceitos que eu falei aqui a gente vai usar em toda a física, tá bom? Então, venham falar comigo, venham pedir mais explicações ou pedir para eu explicar de novo, não tem nenhum problema, beleza? Vou deixar também os exercícios para vocês fazerem, tá? Tanto de vetor quanto para calcular a velocidade média de algumas situações. E eu espero que vocês façam e venham com dúvidas. Até a próxima aula!